E aí, pessoal, tudo bom? Estou fazendo esse vídeo para explicar como funcionam os controles básicos de um editor de imagem. Você sabe como funciona o brilho, o contraste, a saturação, a exposição e o realce? Então, caso nunca alguém te explicou como funcionam esses controles, nesse vídeo você vai poder conferir. O brilho. Quando eu tenho uma imagem, ela é formada por pixels. E esses pixels eles são formados de valores RGB. R é vermelho, G é o green, né, verde, e B é o azul, que é blue. Nesse exemplo, eu vou exemplificar com apenas dois pixels. Então, vamos supor que eu tenho um pixel mais escuro e um pixel mais claro. Quando eu aumento, exemplo, 50% de brilho, ele vai pegar qual é o valor do pixel e vai somar com 50%. Isso de cada um dos valores do pixel RGB. Então, por exemplo, quando eu aumento o brilho, ele tem a característica de estourar um pouco a saturação quando eu deixo ele mais claro e também deixar ele menos saturado quando está escuro, chegando até o nível preto, né? A imagem fica totalmente escura. Por quê? Porque ele vai somar, né, por exemplo, 50%, se colocar em 100, ele vai somar 100%, ele vai dobrar o valor de cada pixel. E quando eu coloco, por exemplo, menos 50, ele vai ficar na metade de cada pixel. Quando eu deixo menos 100, ele acaba ficando preto, porque ele joga todos os valores para baixo. Agora imagine se eu pudesse fazer a mesma coisa, porém sem mudar a característica do pixel. Imagine que eu pudesse manter essa saturação e jogar para baixo ou para cima. O controle que faz isso é a exposição, ela funciona igual o brilho, porém ele preserva a característica do brilho, do pixel. Então, por exemplo, se eu colocar em 100%, ó, o pixel vai ficar 100% mais distante do que ele era. Se eu colocar menos 100%, ele vai ficar menos 100% mais distante, porém, por exemplo, aqui a gente está vendo que está estourando os pixels escuros, mas o pixel claro não chegou a zerar. O mesmo ocorre lá em cima, no total 100%, ó, se uma imagem vai até 255, aí esse pixel claro aqui, ó, ele estourou, mas esse pixel mais escuro, ele não chegou a estourar. E é o que acontece aqui, ó. Por exemplo, quando eu aumento a exposição, ele vai ficando mais claro, porém ele não chega a estourar todas as cores como ocorre com o brilho. Quando eu vou aumentando o brilho para 100%, ele chega a estourar algumas cores. E o mesmo ocorre lá no menos 100%. Os pixels que eram escuro, eles zeraram, mas os pixels que eram mais claros, eu ainda tenho cor, que no caso do brilho, ele deixaria a imagem toda preta. O próximo que eu vou explicar é a saturação. Então, por exemplo, o que a saturação faz? Tanto a saturação, o contraste e o realce, ele tem a característica de ter comportamentos diferentes para valores mais claros e valores mais escuros. Diferente do brilho e a exposição, que não importa se o valor é claro ou escuro, se eu mando ele subir, ele vai subir igual. Se eu mando ele descer, ele vai descer igual. Ele vai fazer uma conta e vai fazer proporcional. Já a saturação, contraste e realce, ele acaba tendo um comportamento diferente. A saturação, o que ela faz? Ela busca a média do seu pixel, de cada pixel, e esses valores eles vão se distanciar ou aproximar da média. Então, por exemplo, se eu pego a saturação e deixo menos 100%, ele vai aproximar todos os valores da sua média. Que é o que acontece aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Esse pixel era mais escuro, então agora eu tenho um cinza escuro e aqui eu tenho um cinza claro. Por isso que a imagem fica com tons de cinza. Agora, se eu deixo em 100%, o pixel que era próximo da sua média, ele não vai aumentar muito. Mas o pixel que era longe da sua média, ele vai ter um acréscimo maior, né? Que é o que acontece aqui, ó. Quando eu saturo para 100%, os pixels eles ficam muito mais coloridos, né? Porque eu tenho um valor mais saturado do que ele era.
né? O contraste é parecido com a saturação. Deixa eu voltar aqui no zero. O contraste ele é parecido com a saturação, só que a média que ele busca não é do pixel. Ele busca a média da imagem. Então aqui ele calcula todos os valores de todos os pixels. No caso da minha imagem hipotética, ela tem apenas 2 pixels. Ele vai medir a média de todo mundo e vai encontrar uma média da imagem. Tanto que se eu zerar aqui em menos 100%, a imagem vai ficar 100% cinza. Que é o que acontece aqui, ó. Menos 100%. Eu pego todos os valores e vou deixar aqui no meio. E quando eu vou para mais 100%, o que ele vai acontecer? Ele vai distanciar cada valor RGB da média. Tá? Como ele não se baseia no pixel, então muitas cores ficam parecidas com a saturação. Né? Ele fica um pouco mais saturado, mas não fica muito mais saturado. Né? Porque o cálculo que ele faz é em relação à média. Tá? Agora, lembra que quando eu expliquei o brilho e a exposição, né, por exemplo, vou deixar aqui a exposição em 100%, vou deixar o brilho em 100%. Qual que é a diferença do brilho para a exposição? A diferença é que a exposição ela preserva o formato do pixel. Então, por exemplo, se eu vou subir os valores, ele vai subir sem mexer no formato. Olha lá, o brilho ele acaba subindo individualmente cada valor RGB. A exposição ele vê a média do pixel e sobe a média desse pixel. Se eu deixar menos 100%, ele vai descer 100% os valores. No caso do realce, ele é parecido com a exposição, só que ele busca a média da imagem e quem estiver abaixo da média, ele vai descer e quem estiver acima, ele vai subir. Então, por exemplo, se eu colocar 100% aqui no realce, o pixel que está acima da média vai se distanciar da média de forma positiva. E quem estiver abaixo da média vai se distanciar de forma negativa. Como ocorre até no contraste aqui. Só que o contraste não preserva o valor do pixel. E o realce preserva. Então, por exemplo, se eu subir, os pixels claros vão estourar como se fosse quase um realce positivo para os pixels claros e um realce, realce não, no caso os pixels claros vão subir como se fosse uma exposição, vai expor muitos pixels claros e subexpor os pixels escuros. O que acontece? Quando eu deixar o realce no zero, ele tende a fazer com que todos os pixels fiquem na média, ou seja, ele vai subexpor os pixels claros e superexpor os pixels escuros, que é o que acontece aqui. Se eu deixar em menos 100%, ele vai pegar todos os pixels, sem mudar o formato deles, ele vai colocar todos os pixels na média. Diferente do contraste, que ele pegava todos os valores e deixava na média. Então, o contraste, ele tem essa característica de deixar a imagem cinza. O realce faz com que todos os pixels fiquem no mesmo nível, mas preservando seus valores. Tá vendo? Esse pixel ele era bastante saturado, ele está na média, ele veio aqui para a média, com a mesma saturação. E esse daqui era um pouco menos saturado, ele caiu aqui para a média, que é o que está acontecendo aqui nessa imagem. E aí, gostou de conhecer todos os controles de um editor de imagem? Já sabia como que eles funcionavam? Deixe aí seu comentário se você tem dúvida de como funciona outras coisas de um editor de imagem, por exemplo, redução de ruído, nitidez, sei lá, o que vocês quiserem que eu explique como que funciona, eu posso fazer um outro vídeo e explicar. Até mais.